Eu quero iniciar dando para você um grande panorama destas viagens de Paulo e a relação das cartas que o Paulo escreveu com as tais viagens. Você deve ter ciência, você deve se lembrar que Paulo, após o capítulo 13, ele sai com Barnabé em missão. Ele obedece à chamada e ele, junto com Barnabé, começa aquela que é a chamada de a primeira viagem missionária de Paulo. E a primeira viagem missionária de Paulo não foi tão longa, foi até uma viagem curta. Ele faz um pequeno trajeto, sai de Antioquia, passa pela ilha de Chipre, retorna, passando depois pela região da Ásia, para Antioquia novamente. Então veja que ele faz um pequeno círculo, e aí retorna para a Ásia. Ele sai da Ásia e retorna para a Ásia. As missões paulinas terminarão normalmente na Ásia, com exceção da última viagem dele, que termina em Jerusalém. Então esta primeira viagem missionária foi uma viagem curta, e nela Paulo não escreveu nenhuma carta. Nenhuma carta foi escrita nesta primeira viagem missionária. Nesta primeira viagem missionária também houve um contratempo com o Marcos. Este contratempo vai provocar, na segunda viagem missionária, a divisão da equipe. A equipe que inicialmente era formada por Paulo, Barnabé e mais alguns seguidores, agora racha, e esta equipe tem Paulo com alguns seguidores e Barnabé com outros. Paulo vai para um lado, Barnabé para o outro. O lado escolhido por Barnabé é refazer a viagem anterior. Ele vai ministrar novamente aquelas pessoas que eles ministraram na primeira viagem. E o lado escolhido por Paulo foi iniciar uma viagem completamente nova. E ele inicia esta viagem completamente nova, subindo em direção à Ásia, a Ásia Menor. Esta segunda viagem missionária dá início, então, começa ali na Ásia. Depois da Ásia, Paulo atravessa, a partir de uma visão em Troade, para a região da Macedônia. Ali na Macedônia ele passa por Filipos, por Tessalônica. Ele tem alguma dificuldade nessas igrejas e cidades iniciais, porque ele planta a igreja e logo depois surge uma perseguição. E em função da perseguição, Paulo tem que sair da cidade às pressas. Isso acontece nestas primeiras cidades ali da região da Macedônia. O Paulo experimentou então essa perseguição muito cedo ali em Filipos, ali em Tessalônica. E especialmente em Tessalônica, ele sente que precisava continuar um pouco mais. Ele tenta retornar para Tessalônica, não consegue, por uma vez, duas vezes. E então, já que não consegue, ele segue viagem e vai para Atenas, prega no Areópago de Atenas, desce de Atenas e segue em direção a Corinto. E ali em Corinto, ele ministra durante um tempo bonito e gostoso. Ele fica ali durante um tempo largo, inclusive, ministrando naquela igreja. Nós conhecemos a história da igreja de Corinto por meio de suas cartas e sabemos que era uma igreja que tinha seus problemas. Mas Paulo gastou ali um bom tempo nesta segunda viagem missionária. E enquanto ele está nesta cidade, ele recebe notícias da igreja de Tessalônica. Então ele escreve para Tessalônica aquela que é a primeira carta de Paulo, meados do ano 49. Eu falei esta data aqui agora apenas para ilustrar para você, porque quando o assunto é data, nós temos algumas divergências. É mais ou menos igual a pesquisa eleitoral, é 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Então, quando eu falo 49, pode ser 50, pode ser 48. Então as datas de produção das cartas de Paulo, então elas às vezes sobem um pouquinho, às vezes descem um pouquinho. Então não se apegue tanto às datas. As datas não são um elemento tão importante assim. O que é importante é entender o contexto em que Paulo escreve, o motivo de escrever cada carta. Então entenda que 4 perguntas essenciais nós temos que ter em mente para compreender as cartas paulinas. E são estas. Quem escreve, está claro para a gente. Para quem ele escreve, a carta vai para qual cidade, para qual igreja. Quando ele escreve, a data da carta, em que circunstância a carta foi produzida e para que ele escreveu, qual é o propósito, qual é a razão, qual é o motivo da produção da carta. Então são essas perguntas que nós temos que ter em mente. Então mesmo que tenhamos noções bem gerais, essas 4 perguntas são importantes para nós. Então aqui
no ano 49, né, mais ou menos, Paulo escreve a primeira carta dele, 1 Tessalonicenses. Um ano depois ele escreve 2 Tessalonicenses e termina a segunda viagem missionária, retornando para Antioquia. Então, lembrando mais uma vez, primeira viagem missionária, Paulo não escreve nenhuma carta. Segunda viagem missionária, Paulo escreve 2 cartas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. E agora nós vamos para a terceira viagem missionária. E essa terceira viagem missionária foi muito intensa. Intensa nas aventuras paulinas, nas dificuldades, nas coisas bonitas que aconteceram, e intensa também na produção de cartas. É isso que acontece na terceira viagem missionária. Então Paulo sai de Antioquia novamente, é o ponto de partida de cada uma de suas viagens missionárias. Ele sai de Antioquia, e ao sair de Antioquia, ele inicia a viagem pela região da Ásia Menor, normalmente, como ele fez na viagem anterior. E ali ele planta uma igreja, ele começa um ministério na cidade de Éfeso, um ministério tão intenso quanto foi o de Corinto, no sentido de duração, de tempo de ministração. Então ele tem condições de plantar ali uma igreja bem sólida na cidade de Éfeso. E enquanto ele está em Éfeso, ele recebe notícias da cidade de Corinto. E as notícias que chegam até ele não são tão interessantes assim. Então ele escreve para Corinto. Então de Éfeso, na terceira viagem missionária, Paulo escreve as cartas aos coríntios. Ele sai da cidade de Éfeso, segue viagem, atravessa para a Macedônia novamente. Depois da Macedônia, ele vai fazer aquele trajeto que ele fez na viagem anterior, né? Descendo em direção a Corinto. E quando ele chega em Corinto, ali ele escreve a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos. Então, se você percebeu, na terceira viagem missionária, Paulo está produzindo então de Éfeso as cartas aos Coríntios e de Corinto as cartas de Gálatas e Romanos. Se essas informações todas estão confundindo você, não tem problema, você vai pegar na sua revista e essas informações vão ser passadas para você por meio do autor da revista, ou um comentário bíblico também passa para você com alguma tranquilidade, né? Você está em casa, pode fazer uma pesquisa simples na internet e encontrar estas informações todas. Então vamos lá, dando sequência aqui então à nossa conversa. A partir de Corinto, ele escreve então Gálatas e Romanos. Após escrever Romanos, você deve se lembrar que ele escreveu Romanos numa igreja que ele não conhece, os irmãos que ele não conhece. Ali, ele precisa dizer para os irmãos de Romanos o que ele prega, antecipando então para aqueles crentes algumas dificuldades que ele estava enfrentando ali na região da Ásia Menor com os crentes da Galácia, com a região das Galácias, com os chamados judaizantes. Eu explico daqui a pouco um pouco melhor a expressão judaizante, tá? Então Paulo tem que escrever a carta aos Romanos antecipando a recepção que ele teria na igreja de Roma, porque ele deseja ir para Roma. Então quais são os planos, os projetos de Paulo? Paulo quer sair de Corinto, terminar a última viagem missionária lá em Jerusalém, onde ele vai entregar uma coleta, uma oferta que ele levantou nesta viagem missionária para ajudar os irmãos da igreja de Jerusalém. E depois que ele terminasse esta viagem, entregando a coleta, ele iria para Roma. De Roma ele iria para a Espanha. Estes são os projetos de Paulo. Os desejos do coração paulino são estes, por quê? Porque ele escreveu isso, ele disse isso na carta aos Romanos e falou isso também no livro de Atos. Então, isso está claro para a gente. Então, Paulo sai de Corinto em direção à cidade de Jerusalém, mas nós conhecemos a história. Ao chegar lá em Jerusalém, o livro de Atos registra isso para a gente com muitos detalhes. Daqui para frente o livro de Atos é cheio de detalhes a respeito do que vai acontecer com Paulo. Paulo chega em Jerusalém, não foi bem recebido pela igreja, a igreja quer que Paulo vá ao templo, o Paulo vai ao templo, lá no templo de Jerusalém ele é preso, quase morre, né? Por causa da multidão que entende que ele colocou alguém para dentro do templo que não era para ter entrado. Era uma falsa acusação, era um equívoco, mas ainda assim ele foi preso. Ele ficou preso na cidade de Cesareia por 2 anos. E após 2 anos de prisão, o processo dele não corre, ele desejou de continuar as missões. Ele faz o quê? Ele apela a César. O apelo ao César é feito por um cidadão romano, e ele tem direito a fazer esse apelo. Significa dizer que a partir daquele momento o processo dele correria em Roma. Então
as autoridades não tinham mais como segurar Paulo ali em Cesareia e enviam Paulo para Roma como um prisioneiro. Paulo não vai livre para Roma, Paulo vai preso para Roma. Paulo é prisioneiro enquanto ele segue para Roma. Então entenda que naquele momento Paulo deixa então a região, a prisão de Cesareia, e vai como prisioneiro para Roma. Chegando em Roma, naquela viagem longa que você também encontra no livro de Atos, ele ficou durante um período em prisão domiciliar. Neste período de prisão, os 2 anos de Cesareia e mais o período de prisão domiciliar de Paulo em Roma, neste período Paulo escreve um conjunto de cartas que são chamadas de cartas da prisão. As cartas da prisão são estas, eu vou listar para você. Paulo escreve primeiro a carta de Filemon e Colossenses. Filemon e Colossenses estão juntas no mesmo momento. Paulo escreve ambas as cartas numa mesma circunstância, talvez sigam viagem pela mesma pessoa, e lá na região de Éfeso, porque Colossos é perto de Éfeso, a pessoa entregaria uma carta para a cidade de Colossos, para a igreja de Colossos, e a outra para um crente que Paulo conhecia, chamado Filemon. Então, Filemon e Colossenses são produzidas aqui em prisão em primeiro lugar. A seguinte carta, a carta que vem depois, é a carta de Filipenses. A carta de Filipenses veio depois dessas duas, e por fim a carta de Efésios. Eu coloquei Filipenses aqui depois de Colossenses, mas alguns autores colocam Filipenses antes de Colossenses. Então eu quero dizer para você então que a questão de ordenação das cartas nesse momento não é tão precisa assim. Você pode colocar Filipenses um pouco antes ou um pouco depois, mas o que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: Filipenses, Colossenses, Filemon e Efésios são cartas da prisão. Filipenses, Colossenses, Filemon e a carta de Efésios. Após escrever estas cartas da prisão, Paulo é solto, e após ser solto, ele desenvolve o ministério um pouco mais, e durante esse período ele produz 2 cartas em liberdade ainda, a carta de 1 Timóteo e a carta de Tito. E após escrever a carta de Tito, Paulo é preso novamente, e em prisão, na última prisão de Paulo, Paulo escreve a 2 Timóteo, que é a última carta paulina, o testamento de Paulo, perto de morrer. Se as datas não estiverem equivocadas, Paulo morre no ano de 67. Então ele começou a escrever em meados do ano 49, e aqui em 67 ele morre. Um pouco antes escreveu 2ª carta a Timóteo. Então estas são as cartas que Paulo escreve. Estas cartas que Paulo produz, meu querido irmão e minha irmã, fornecem então para nós aí a moldura geral, tá? Começando com a 1 Tessalonicenses e terminando com a 2 Timóteo. Fornece para nós então a moldura geral. Dentro desta moldura, então, agora eu quero retirar as 4 cartas que nós estudaremos juntos neste trimestre, que são estas. Vejam só, você pode acompanhar na sua revista, se você já tiver em mãos. Nós estudaremos juntos a carta de Gálatas, a carta de Filipenses, a carta de Colossenses e a carta de Efésios. São essas cartas que nós vamos estudar juntos neste trimestre. 4 cartas. Eu diria para você que Gálatas é de uma circunstância, Filipenses, Colossenses e Efésios já é de uma outra circunstância. Gálatas ele escreve enquanto está solto, as outras 3 enquanto está preso. Então vamos tentar apresentar para você agora os aspectos gerais de introdução a cada uma destas cartas no tempo que nós temos aqui, e você vai estudar tudo isso com muita tranquilidade, com muita calma, junto com o seu professor, junto com os seus queridos mestres durante o trimestre. Então vamos começar aqui com a carta aos Gálatas. A carta que Paulo escreve aos Gálatas, já disse para você, foi produzida durante a permanência de Paulo na cidade de Corinto. Paulo está aqui na 3ª viagem missionária, na cidade de Corinto, e ele recebe notícias da região da Galácia. E as notícias não são boas. As notícias são muito ruins. Que notícias são essas que ele recebeu da Galácia? Que alguns irmãos, que Paulo chama de falsos irmãos, na carta ele usa a seguinte expressão, é uma expressão grega, tá? Pseudadelphos. Pseudadelphos, ou pseudadelphoi, que é plural, significa falso irmão ou falsos irmãos.
Paulo usa essa expressão para descrever um conjunto de pessoas que chegou na Galácia depois que ele saiu para fazer a cabeça de suas ovelhas. Paulo plantou a igreja, deixou lá uma igreja na Galácia e foi fazer o restante do ministério dele. Depois que ele saiu, estes que Paulo chama de pseudadelphoi ou falsos irmãos chegaram lá. E o que estes falsos irmãos disseram aos crentes da Galácia? O que eles falaram lá para as ovelhas paulinas? Para começar, eles disseram o seguinte: Paulo não era autorizado pela igreja de Jerusalém. Paulo não era autorizado pela igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém não autorizou Paulo a pregar. 2, Paulo não tinha o título de apóstolo. Paulo não era apóstolo porque não andou com Jesus. E esta acusação dói muito no coração de Paulo. 3, o evangelho pregado por Paulo não está completo. Falta a prática da lei. E é esta ênfase na lei que destrói ou tem a capacidade de destruir a igreja. Por quê? Porque Paulo chama este acréscimo de falso evangelho. Então entenda o seguinte: se eles continuassem batendo apenas em Paulo, Paulo é isso, Paulo é aquilo, eu acredito que Paulo ia ficar irritado, porque Paulo parece ter uma irritação espontânea, né? Brigou já com Barnabé, depois ele vai brigar com Pedro. Paulo parece ser esse obreiro esquentado, né? Mas se fosse apenas isso, nós aprendemos por meio da segunda carta aos Coríntios, Paulo não ia ficar se defendendo. Se apenas batessem no Paulo, Paulo não ia ficar se defendendo. Mas quando eles interferem na mensagem pregada, quando eles interferem na pregação do evangelho, Paulo então entende que alguma coisa está errada, ele precisa intervir. E ele intervém. E a intervenção vem na carta que ele escreve aos Gálatas. E esta é uma carta muito dura. Você percebe que Paulo escreve com muita mágoa no coração. Então Paulo não está calmo, Paulo não está tranquilo, Paulo não está em paz enquanto ele escreve a carta aos Gálatas. Ele sofre enquanto ele escreve a carta. A primeira parte da carta já informa isso, já mostra para a gente isso. Quem escreve é uma pessoa estressada, irritada com o que está acontecendo. E ele escreve o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Você percebe já logo que ele está intranquilo com o que está acontecendo lá. No versículo 6 ele continua dizendo: estou surpreso, muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Então entenda que Paulo escreve esta carta, é uma carta muito dura, talvez seja uma das cartas mais duras do apóstolo Paulo. E nela ele ataca lá os chamados falsos irmãos, e não apenas os falsos irmãos, ele também acusa os membros da igreja, as suas ovelhas, de deixarem se iludir com muita facilidade. Então ele diz, nesta carta, respondendo às acusações, que ele é apóstolo de Jesus, sim, mesmo não tendo andado com Jesus, como os outros 12 apóstolos andaram, ele é apóstolo porque Jesus o chamou no caminho de Damasco pessoalmente. Então ele é apóstolo e ele pode se chamar apóstolo como qualquer um outro apóstolo. 2, Paulo diz que ele não precisa da autorização da igreja de Jerusalém para pregar, porque ele tem a autorização de Deus e de Jesus Cristo. A mensagem que ele recebeu de Deus e de Jesus Cristo. Então ele não precisa de autorização nenhuma de pessoas, de gente, de homem ou mulher para pregar. Veja a primeira frase que eu li para você aqui, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Veja que Paulo está então argumentando com eles que ele tem todo o direito de pregar o evangelho. E durante o restante da carta ele defende também o evangelho, resume o evangelho, diz o que consiste o evangelho e diz que acrescentar qualquer coisa ao evangelho é destruí-lo, tirar qualquer coisa do evangelho é alterá-lo, e o evangelho de Jesus Cristo é o único que pode salvar. Alterar o evangelho, na verdade, é pregar uma outra coisa, e esta outra coisa não salva, a igreja estava correndo o risco de se perder. Esta é a mensagem da carta aos Gálatas. Pois bem, vamos para a próxima carta.
A próxima carta que eu vou trabalhar com você aqui, que vamos discutir juntos aqui, é a chamada carta aos Filipenses. Esta carta, já falei para você, meu querido irmão, foi pregada da igreja, ou melhor, enquanto ele estava preso ou em Cesareia ou em Roma. E lá de Cesareia ou de Roma, Paulo produz um documento. Qual é a circunstância desse documento? Não temos uma circunstância concreta para provocar a carta. Aparentemente, Paulo recebeu notícias que os irmãos de Filipos, que ele amava bastante e que o amavam também, estavam muito tristes com as suas prisões. E esta notícia da tristeza, a notícia da ansiedade dos irmãos com relação às prisões de Paulo, gera necessidade de Paulo escrever a carta aos Filipenses. Esta carta, então, trabalha um tema que os estudiosos da teologia costumam chamar de teodiceia. E o que é teodiceia? Teodiceia é uma reflexão sobre o papel do sofrimento na vida do crente. Qual é o papel do sofrimento? Paulo diz para a gente com muita tranquilidade, em qualquer uma de suas cartas, em especial nesta aqui, que o crente sofre dificuldades. O crente padece, o crente adoece, o crente sofre perseguição. E se nós lembrarmos das bem-aventuranças, tem uma que diz que bem-aventurado é aquele que é perseguido pelo amor de Cristo Jesus. Ou seja, se alguém é perseguido por causa de Cristo, este é bem-aventurado. Então o Paulo aprendeu isso desde o início da sua vocação. O ministério paulino nunca foi tranquilo, foi sempre debaixo de muita pressão e perseguição. Então ele diz isto aqui, e esta é a explicação sobre o papel do sofrimento, o papel das dificuldades na vida do crente, é o que nós chamamos de teodiceia. Tentar entender o sentido da dificuldade. Eu sei que eventualmente você pode ouvir de outros contextos notícias muito positivas, como algo parecido com isso. O crente não sofre, o crente não passa dificuldade, se passa é por falta de fé. Esta não é a mensagem bíblica. Esta não é a palavra bíblica. Porque a palavra bíblica é: o crente pode passar por dificuldades. Sim, Paulo passou por dificuldades. Cada um dos apóstolos de Jesus passaram por dificuldades. O próprio Jesus terminou a sua vida e o seu ministério debaixo de muita dificuldade. Morreu numa cruz, no monte, no Calvário. Isto é ou não é dificuldade? Como é que alguém em sã consciência, em juízo sadio, pode dizer que o crente não passa dificuldade? Isso é um equívoco tremendo. Do ponto de vista bíblico, o crente pode passar por dificuldade, sim, mas ainda debaixo da dificuldade, ele não se desespera. Eu trago à sua memória uma passagem da vida de Paulo, em que Paulo está preso, acorrentado, mas ainda assim ele tem toda a tranquilidade para fazer a sua obra, pregar o Evangelho, louvar a Deus. E a obra de Deus acontece com Paulo preso. É por isso que ele tem a coragem de dizer que a prisão dele é prisão por Jesus Cristo. É por isso que ele tem condições de dizer que ele é prisioneiro, não dos romanos, não dos judeus, não de qualquer outra pessoa. Paulo tem toda a coragem de dizer que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. E esta é uma mensagem poderosa. Esta é uma mensagem importante para dizer: ele está preso, mas ele é prisioneiro de Jesus. E esta visão do sofrimento, da dificuldade, muda tudo. Cria sentido na dificuldade. E é isso que eu preciso que você entenda. A mensagem de Filipenses aqui é para mostrar para você o papel da dificuldade, do sofrimento, da crise. Nós vivemos um momento deste, né? Um momento de crise. O papel da crise na vida do crente. Podemos dizer com toda tranquilidade: Deus não perdeu o controle da sua história, da minha história, da nossa história. Deus ainda é o nosso Senhor. Quer chova, quer faça sol, Ele é o nosso Senhor. Na saúde e na doença, Ele é o nosso Senhor. No emprego, na falta dele, Ele é o nosso Senhor.
Paulo escreve a carta aos Filipenses para dizer isso para a gente. Vamos passar agora para a terceira carta de Paulo. E essa terceira carta de Paulo é a chamada carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses difere um pouquinho das temáticas anteriores. Quais são os temas que Paulo trabalha na carta aos Colossenses? Eu leio aqui para você um trechinho dela. Paulo começa Colossenses assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Quando você compara esta abertura, nós chamamos de saudação, da carta de Colossenses, com a primeira carta que Paulo escreve, 1 Tessalonicenses, você vai ver que Colossenses tem uma saudação pequenininha, enquanto 1 Tessalonicenses tem uma saudação longa. Isso revela para nós alguma coisa. O quê? Paulo não conhece os irmãos de Colossos pessoalmente. Ele não havia visitado aquela igreja. Eu lembro a você que o ministério paulino foi longo, mas na cidade de Éfeso. Talvez da cidade de Éfeso tenha saído algum irmão e plantado a igreja de Colossos, porque não são cidades tão distantes assim. Mas Paulo não conhece os irmãos de Colossos. Então, sem conhecer os irmãos, ele recebeu, enquanto estava preso, a notícia de que chegou lá na cidade, né? Tendências judaizantes também, parecidas com aquelas que haviam passado ou haviam estado, ou ainda, não sabemos ao certo, estavam presentes na região da Galácia. E essas tendências judaizantes insistiam em guardar feriado, guardar festas religiosas, guardar leis, e esses elementos estão presentes aqui nesta carta de Colossenses. Mas curiosamente, Colossenses também tem uma outra carga, além dos aspectos judaizantes, que é uma insistência nos poderes espirituais destes outros pregadores que chegaram na cidade de Colossos. Lembra você que Paulo está aqui de novo combatendo uma mensagem perniciosa que chegou em uma igreja, e esta mensagem que chegou nesta igreja, então tem aspectos judaizantes, mas também tem uma ênfase em principados, potestades, espíritos que não aparecem na carta aos Gálatas e nem em outras cartas de Paulo. Parece que estes adversários de Paulo, ou estas pessoas que espalharam esta mensagem na igreja de Colossos, então tinham uma reflexão com ênfase nos demônios e nos anjos. Esta ênfase era tão grande que a igreja de Colossos começa então a se interessar pelo assunto, e a questão que agora Paulo trabalha é o papel destes seres em relação à obra de Jesus. Qual é a relação de Jesus com os seres espirituais? Qual é a relação de Jesus com os principados e potestades? Qual é a relação de Jesus com o cosmos como um todo? A mensagem que estes crentes receberam é chamada por alguns estudiosos de heresia colossense. Pois bem, Paulo vai então combater a heresia colossense e vai fazê-lo acentuando o papel de Cristo. Então, para tentar resolver a crise provocada pela heresia colossense, que insistia em guardar festas religiosas, insistia em se preocupar, por exemplo, aí, com os anjos e os demônios de uma forma acentuada, Paulo, para resolver isso, ele acentua o papel de Jesus diante de todas as coisas criadas. É nesse contexto que nasce um dos mais bonitos e densos hinos do Novo Testamento, que é o chamado hino colossense, que começa no capítulo 1, no versículo 13, e vai até o versículo 20, 13 a 20. Esta é a extensão do hino colossense. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí vai o hino.
descrevendo o papel de Jesus. E nessa descrição, o que o Paulo faz? O Paulo diz: os principados e potestades estão debaixo de Cristo Jesus. Os seres espirituais, de uma forma geral, são servos de Cristo Jesus. Cristo está acima de todos eles. Cristo está acima destas festas religiosas. Cristo está acima desses feriados religiosos. Cristo está acima de tudo isso. E por isso, se Ele está acima de tudo isso, estas coisas não têm valor. Essas coisas não são importantes. Paulo diz para esses crentes de Colossos: vocês estão se preocupando demais com estas coisas, e quando vocês se preocupam demais com isso, vocês correm o risco de retirar a preocupação do lugar certo. Esta mensagem que ele escreve à igreja de Colossenses vai sugerir para o leitor, sugere para nós, que o tema maior de Colossenses então é cristologia. Cristologia é o grande tema, mas não apenas o papel de Cristo, cristologia e o mundo. Então é cristologia e cosmologia. E para juntar as duas expressões, vamos dizer que o grande tema de Colossenses é cristologia cósmica. É isto que o Paulo trabalha na carta aos Colossenses. E por fim, a última carta que eu tenho que trabalhar com você, aqui nesta grande introdução, nessa introdução ampla, né, do trimestre. É grande não em tempo, porque nosso tempo é curto, mas grande no tamanho de textos que estamos trabalhando, tá? É Efésios. Pois bem, a carta aos Efésios é um desenvolvimento da carta aos Colossenses. Então entenda, meu irmão, você que me assiste aqui agora, que o que você lê em Efésios precisa dos argumentos de Colossenses. Meu conselho para você é: leia primeiro Colossenses, depois Efésios, ok? É isso que está na nossa revista, mas normalmente faça isso, porque Colossenses depende de Efésios para fazer sentido. Colossenses é um desenvolvimento de Efésios. Colossenses amplia os argumentos de Efésios. Ou melhor, Efésios amplia os argumentos de Colossenses. Para não deixar dúvida, vou repetir então, tá? Efésios então é um desenvolvimento da carta aos Colossenses. E o que o Paulo faz na carta aos Efésios é retomar a questão da cristologia, retomar a questão da cosmologia, talvez porque o problema não estivesse restrito à cidade de Colossos, tenha se espalhado por outras regiões da Ásia, e esta que nós chamamos agora há pouco de heresia colossense, talvez se espalhou na Ásia inteira. Então, Paulo escreve a carta aos Efésios de uma forma mais ampla, tentando ampliar os argumentos que ele já havia escrito lá em Colossenses, tentando iluminá-los, tentando deixá-los mais claros, e é isso que acontece aqui. Ele está trabalhando a pessoa de Cristo em relação ao cosmos. E quando eu falo cosmos, Paulo já havia trabalhado isso em Colossenses, eu estou falando de tudo que existe, tudo que há, que houve, ou que haverá de existir, tudo que tem existência, tudo que eu vejo e o que eu não vejo, mas ainda existe. Isto é o cosmos. E o Paulo então trabalha a relação do cosmos com Jesus. E ele faz isso por meio de o desenvolvimento de uma temática que nós chamamos de regiões celestiais ou regiões espirituais. Essa temática aparece várias vezes na carta aos Efésios e fornece uma espécie de fio condutor do argumento paulino. A primeira vez que aparece no capítulo 1, versículo 3. Eu leio para você a primeira ocorrência. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O nosso tempo está terminando, nós temos apenas mais alguns minutos, mas eu quero deixar para você aqui, em linhas gerais, o que está acontecendo aqui. Por meio desta expressão, regiões celestiais, que em grego é epuranios, por meio desta expressão, epuranioi, melhor dizendo, por meio desta palavra, Paulo vai desenvolver o seu argumento de que Cristo é superior a todas as coisas.
Ela aparece aqui no capítulo 1 duas vezes, aparece no capítulo 2, ela vai aparecer no capítulo 3, ela aparece no capítulo 6, ou seja, Paulo desenvolve a carta por meio da perspectiva das regiões espirituais, das regiões celestiais. E é interessante entender o que está acontecendo aqui. Se quando lemos o Evangelho, encontramos a descrição de Jesus, sua obra e seu ministério na terra, durante os 3 anos de missão aqui na terra, junto com seus discípulos, Jesus na terra, na carta aos Efésios nós encontramos o outro lado da moeda, a missão de Jesus, o papel de Jesus nas regiões espirituais, nas regiões celestiais. E é isso que você encontra aqui na carta aos Efésios. Ele desenvolve a autoridade de Cristo Jesus, o poder de Cristo Jesus sobre principados, potestades, todos os seres, de alguma maneira, estão submetidos e existem por meio de Cristo Jesus. Cristo é a razão de ser de todas as coisas. O versículo 21, por exemplo, desse texto, eu vou começar a ler no 20 para fazer mais sentido para você, amplia esta minha ideia. Diz assim, Efésios 1, 20, vejam o que está aqui nesse texto. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Acompanhe o texto, tá? Veja o que vai dizer agora sobre Cristo nas regiões celestiais. E Cristo, então, é acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Eu leio 22 e 23, porque aí ele fecha esse argumento aqui. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, com isso, Paulo fecha o seu argumento. Ele está argumentando para aqueles crentes lá da região de Éfeso. Não faz sentido nenhum vocês tentarem somar ao Evangelho rituais, festas, datas, como se isso fosse necessário para a salvação. Cristo é mais do que necessário. Cristo dá conta desta obra, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. E Ele continua dizendo para eles, não faz sentido nenhum vocês exaltarem tantos os principados e potestades, vocês terem tanto medo de demônios, vocês darem tanto destaque a anjos, se Cristo é maior do que todos eles. Cristo é o Criador deles, Cristo é a origem deles, Cristo é Senhor de todos eles. Diante de uma mensagem como esta, você percebe o que Paulo faz. Paulo reduz o papel dos seres espirituais, e ao reduzir o papel dos seres espirituais, ele acentua o lugar de Cristo na igreja. E esta mensagem ainda é muito relevante na atualidade, porque há comunidades nos dias atuais que dão ênfase demais em anjos, em demônios, e entenda que ao dar ênfase exagerada em anjos e demônios, o que eles estão fazendo é tirando ênfase de Cristo Jesus. Ou seja, eles iluminam demais um aspecto e tiram luz de outro aspecto. E tirando luz de Jesus, eles deixam estes seres maiores do que eles são de verdade. O que Paulo faz é colocar estes seres no seu devido lugar. Porque o núcleo da razão de ser da igreja, o núcleo da igreja, a razão de ser dela, o centro da igreja, a única autoridade na igreja é Jesus Cristo. Estes seres não. Estes são seres que não podem roubar o lugar, o papel de Jesus dentro da igreja. Eu queria que você fizesse um pequeno exercício nesta hora aqui. Tentasse imaginar comigo, por exemplo, que você estivesse na sua igreja. Quanto tempo durante um culto na sua igreja as pessoas passam falando em anjos e demônios? Faça uma conta básica. Agora faça outra. Quanto tempo eles passam falando em Jesus? Se a balança estiver pendendo para anjos e demônios, o que aconteceu
na sua igreja, aconteceu na região de Éfeso, e é contra isso que Paulo escreve. A balança tem que pender para Jesus, a balança tem que exaltar Jesus, Jesus tem que ser o centro da nossa pregação, anjo e demônio não. O lugar deles é outro, esse lugar pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando Paulo escreve esta carta, ele escreve para tratar destas circunstâncias, e é isso que ele faz.